Eu vi isso aí. Então, vamos lá. Obrigado, Amanda. Eu sempre esqueço de gravar o sobre. Eu acabo falando e acabo esquecendo. Mas o que O acontece? O processo já sistema está aberto aqui. acusatório, É o os artigo 3º. doutrinadores, tem uma parte da doutrina que entende que só tem dois sistemas, o acusatório e o inquisitório, né? Que é a parte da doutrina que eu acho que é a mais qualificada, né? O Aurélio Lopes Júnior, o Badaró, o Nicolite, eles entendem dessa forma. Tem uma outra parte da doutrina que diz que existem três tipos de sistema: o acusatório, o inquisitório e o misto, em que o inquisitório seria aquele sistema mais autoritário, o acusatório um sistema com maior respeito às garantias, ao contraditório, ampla defesa, divisão das partes, e o misto, o, o sistema que se encontra entre os dois. É, e isso tem um fundo de verdade, assim, realmente. Se a gente for ver da forma ideal, né, o processo de uma forma ideal, é possível a gente falar desses três sistemas. Só que no mundo real você não tem nenhum país do mundo um sistema que seja ou puramente inquisitório ou puramente acusatório. Então, todo sistema acusatório tem elementos do sistema de sistemas inquisitórios e todo sistema inquisitório tem elementos de sistema acusatório. O que eu quero dizer com isso, que os doutrinadores que eu sigo dizem, que por essa perspectiva, todos os sistemas seriam mistos, né? E o que eles entendem é que o que acontece, eles entendem que existem sistemas em que a prevalência do sistema inquisitório e por isso são sistemas inquisitórios, e outros sistemas que a prevalência do sistema acusatório, então é o sistema acusatório. Na minha concepção, esse é o mais correto. Isso significa que eu estou certo? Não, né? Tem entendimento nos dois sentidos. Vocês têm que ver o que faz mais sentido para vocês, qual a explicação faz mais sentido para vocês e fundamentar isso aí. E daí, só que é interessante, eu acho que daí, para dar a sua resposta, né, você vai ter que ler o artigo 3A do Código de Processo Penal e também falar sobre, e se entender, né, discordar do artigo 3A, vai ter que justificar porque discorda, tá certo? E se concordar também vai ter que justificar porque concorda, tá certo? Não, Então, a não, mas justificativa é eu obrigatória. fiquei com dúvida porque eu falei, meu, mas eu tenho certeza, eu não sou louca, o professor falou, tá na explicação dele, aí todo mundo, não, é missa, não sei o quê. Não, Então eu tô falando errado. Aí eu fui procurar no Google não tem nada falando de, assim, fala da figura dos doutrinadores e tal, mas não fala, tipo, no Brasil é adotado os dois. Não, Tava mas procurando isso. dotado dos dois, realmente na pesquisa você não ia achar, não. Entendeu? Aí, Então. dotado do sistema misto, não. O artigo que o professor está falando, o professor André falou agora, do Decreto-Lei 3.689, 3 de outubro de 41, é o artigo 3º. Ele fala que o 3A. processo... o 3A, desculpa. O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase da investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação, incluído pela Lei 13.964 de 2019. Então, você viu como é Então, se recente, hein? considerar, É pacote anticrime. considerar que o enunciado, né, já diz no caput aqui, o processo penal terá estrutura acusatória, no meu modo de entender, subsintende que o processo penal regime é acusatório mesmo. Já está dizendo É porque que eu o tinha adotado é esse. respondido. Eu Mas, tinha ó, respondido. prestem atenção. Aí, professor, começou essa discussão de misto, não sei o que. Eu falei, Natália, eu não vou mudar meu acusatório porque eu fundamentei a minha resposta. E se eu estiver errado, é porque eu realmente não sei. Não vou escrever um negócio na prova que todo mundo está falando que é essa, porque eu não entendi isso. Aí deixei lá no acusatório. Mas, pessoal, vocês podem colocar, né, vocês podem discordar, inclusive, da lei, desde que discordem com fundamento, tá certo? É muito difícil discordar da lei, é muito difícil discordar de doutrinador, mas a lei só muda porque a gente discorda dela. A doutrina, né, só evolui, a jurisprudência só evolui porque nós discordamos dela. Né? Eu costumo brincar que quem faz a jurisprudência é advogado e promotor, porque o juiz só plagia as nossas ideias, né? No O pior caso, é que é verdade.
quem traz as ideias novas, quem puxa para um lado ou para o outro, é o advogado, é o promotor, é o defensor público, que são as pessoas que tentam convencer os juízes, os desembargadores, os ministros, né? E as coisas mudam, o jeito evolui, porque a gente discorda. A discordância é muito importante, mas, obviamente, uma discordância que se baseie, em conhecimento, né? E não em achismo, né? Então, não vale citar a tia do WhatsApp, tá certo? O tio do WhatsApp, se for basear na opinião de alguém, tem que basear na opinião de bons doutrinadores, né? Na opinião da jurisprudência. Daí é importante vocês já começarem essa pesquisa, porque realmente é muita pretensão a gente achar muitas vezes que vai ter uma ideia genial do nada, né? Então, né, a gente de vez em quando fala, nossa, tive uma ideia genial. Né? Geralmente, quando a gente tem essa ideia genial, alguém já teve antes. E se ninguém teve antes, a gente tem que questionar, será que ela é tão genial assim? E começar a procurar brecha. Porque de vez em quando, só a gente acha que é genial. Tá? Bom, resumindo essa questão, se estiver bem fundamentada, está certo de qualquer forma. Se estiver bem fundamentada, sim. Mas, tem que estar bem fundamentado, tá certo? Mas o que seria bem fundamentado? Ô, Milena, o professor falou, se você discordar, você tem que fundamentar ela do porquê que você imagina de que, na verdade, o sistema não é acusatório. Se você concordar, mesmo assim, você vai ter que justificar de onde foi que você tirou a ideia de que o sistema foi o que eu falei. A resposta está certa desde que seja bem fundamentada. Exatamente. Daí, bem fundamentado, Adriana, é utilizar os argumentos, é utilizar a nossa arma, né? Independente da profissão que vocês queiram dentro do direito, a nossa arma é a palavra, é a escrita. E daí vocês vão ter que mostrar que vocês estão bem armados, né? Trazer os argumentos, se acharem interessante, como vão fazer em casa. Eu não tive tempo de colocar uma câmera aí na casa de cada um para ver se vocês estavam fazendo consulta, né? Porque é sem consulta, mas como eu não tive tempo de colocar uma câmera... Ops! A Elaine passou lá e ela nem quis falar oi para vocês, olha só. Se você não vai dar uma de Dória, não, entendeu? Porque é previsto em lei também que nós temos direito de liberdade de ir e vir. E o decreto ele não pode sobrepor a lei, não, professor. Olha, nós estamos com uma carta magna aí. Eu não sei, eu não avisei para vocês, mas eu hackei o celular de todo mundo. Eles estão gravando quando vocês estão fazendo prova. Piorou, entendeu? A interceptação indevida, entendeu? Isso é crime, sem que a outra parte o saiba, viu? É por isso que eu tô Ufa, hein, professor? Ainda bem que o celular só está gravando na hora que a gente está fazendo prova. É verdade, ele entra no modo prova. Ainda bem. Fala tchau, Lelê. Tchau. Mas, pessoal, então, se quiserem, podem colocar o autor que vocês mais confiam, tá certo? Lembrando que, como mudou a lei recentemente, é importante vocês, concordando ou discordando, usar o artigo 3A, tá bom? Mas... Eu na dúvida lá coloquei de que, de fato, o nosso sistema é o acusatório, no entanto, eu fiz a minha observação. Eu também aprecio a ideia de alguns doutrinadores do sistema misto, em função exatamente do que eu falei agora há pouco. Em hora, o processo ter a participação de um inquérito de forma inquisitória e outra, somente o acusatório partindo do próprio Ministério Público ou então de um autor especificamente. Perfeito. Não, ótimo. Daí depois eu vou corrigir lá. Fiquem tranquilos, né? Vocês têm muita competência, o pessoal aliás, todos os professores elogiam muito vocês e não é por outro motivo que não da qualidade, né? Essa turma, tanto amanhã quanto à noite, do sexto e sétimo, o pessoal fala muito bem de vocês. Ô, professor, aproveitando aí que todo mundo fala bem da gente, das nossas maravilhas, e os trabalhos? Eu vou corrigir junto com a prova, tá certo? Vou corrigir junto com a prova e também vou considerar ele na nota também, tá certo? Porque é muito importante. Aliás, eu gostaria de considerar mais o trabalho do que a prova, porque eu acho que o conhecimento se mede muito mais por aí, né? Vocês tiveram muito mais tempo, uma pesquisa muito mais aprofundada. Apesar de ter dado um trabalho danado para achar aquelas doutrinas que você passou, mas eu achei.
Não, não é até por isso é Eu muito só achei do Auri. Não, acho que eu achei Nicolite, mas era 2000 e bolinha. Não, que eu achei do Norberto Avena, achei do Nicolite e do Ori Lopes. legal. Pessoal, vamos falar então um pouquinho sobre a cadeia de custódia. O que vocês acham? Pode Por ser. mim, tudo bem. Porque daí é um negócio que é, cadê? É um negócio que com certeza não tenho dúvida que vocês vão usar. Se não usarem para a prova, vão usar para a vida prática, para a vida profissional. Tá? E daí a gente fala qual vai ser a gente fala um pouquinho sobre isso e inclusive se eu for professor de vocês no semestre que vem, daí eu aprofundo ainda mais a cadeia de custódia no semestre que vem. Tá certo? Eu me comprometo a fazer isso, mas porque se for eu professor, com certeza eu vou querer falar de cadeia de custódia nas provas, porque é um ponto importantíssimo, ainda mais pela novidade do tema, né? Vamos colocar aqui o slide. Antes de você colocar o slide, a Amanda Oliveira te fez uma pergunta aí, acho que você não respondeu ainda para ela no Olha, chat. já vou responder, só um momentinho. Cadê no chat? Tá, qual é o peso? Então, isso daí foi definido pela faculdade, infelizmente, que seria 6 e 4. 6 a prova e 4 poderia ser o trabalho, tá certo? Isso aí é questão que foi definida. Eu gostaria de inverter, para ser bem sincero, né? Mas tem um mandamento aí da faculdade. Eu tenho certeza que todo mundo vai tirar 10 na prova e no trabalho, então a gente não vai ter nem essa preocupação com peso, né? Deus te ouça. Tenho certeza que não vai nem fazer diferença. Vocês vão falar, pô, mas pra que tem peso? É tudo 10. Tá. Deus te ouça. Eu juro que às vezes eu queria pensar que nem você, professor. Ah, vocês vão todos tirar 10, eu garanto. Vocês são uma ótima turma, né? Já dei uma olhada nos trabalhos e realmente estão bons, os que eu já vi, tanto o dessa turma quanto da outra. Ailton, não Espero pode que eu... fumar em sala, não. Pode apagar, não pode fumar em sala, não. Tá vindo fumaça aqui. Professor, Oi. deixa eu só fazer uma pergunta. Em relação ontem o senhor fez chamada, né? E foi dito para a gente a respeito da chamada que seria em cima do fórum, da pergunta para o nosso colega e a nossa resposta no fórum. E ontem o senhor fez chamada. Hoje o professor Efraim não fez chamada. O senhor poderia me dizer como que vai ser? Se vai ser por chamada, se não vai ser? Não dedura os professores aqui, não. Na minha aula, não. Né? Não dedura aqui, não. Vou ter que colocar isso online. Vocês Não, vão mas só poder... por uma pergunta, né? Ó, não, não vamos falar, não vamos... Mas ele fez chamada que você não estava desatenta. É verdade, ele Olha, fez chamada. Acho que foi né? a hora que eu fui no banheiro. Foi na Foi a hora hora... que você caiu, Adriana, que caiu seu sinal. Ele fez chamada assim. Tá. Ah, então O vai que ser por chamada agora? Então, o que acontece? A gente tem o fórum, que até é para acompanhar também, mas também tem o controle, que eles pediram, porque parece que tem algumas turmas que não estão sendo, que os alunos não estão acompanhando, que tem muito pouca gente indo, são turmas esvaziadas. Eu vou ser bem sincero, com as minhas turmas, tá tendo, o acompanhamento está sendo normal. Não, acho que ontem talvez tenha tido um pouquinho menos de gente por conta das provas, mas assim, também foi pequena a ausência, mas é uma orientação que me deram porque eu tenho que passar diariamente, tenho que passar após todas as aulas esse relatório, tá? Então é por isso que tem que tem a chamada, tá certo? Entendi. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre cadeia de custódia agora, feitas todas as perguntas? Né? Vamos lá. Então, primeira coisa, cadeia de custódia,
meus queridos e queridas, é uma coisa que já era bem estudada no direito norte-americano, no direito inglês, né, em outros países, mas no Brasil era pouca gente que falava sobre isso, era pouquíssima gente que falava sobre a questão de garantir uma credibilidade para as provas. Quase não se estudava isso. Quem começou, a primeira vez que eu vi alguém falando sobre isso foi o Geraldo Prado, né, num artigo dele. Ele começou a falar sobre a importância da cadeia de custódia, que é o registro, é registrar qual é o histórico daquela prova, desde o momento do crime até o momento da decisão. Aliás, vou até explicar por que eu cheguei nesse texto do Geraldo Prado, lá atrás, sobre cadeia de custódia. Eu cheguei nesse texto porque eu tinha que fazer um júri e uma das coisas que eu ia questionar era a legitimidade de uma prova, a legitimidade se estava falando que aquela prova estaria contaminada, porque eles guardaram diversos objetos num só lacre, num só plástico. E aquelas coisas, aqueles objetos, eles estavam com sangue, um contaminou o outro. É uma vez que logo depois do crime guardou tudo junto, é óbvio que se tem sangue fresco e você encostar uma faca com sangue num pano que tem num pano, o sangue da faca vai ficar no pano, né? Isso daí não tem muito, não é novidade para ninguém. E daí eu comecei a pesquisar isso aí e achei algumas coisas, né? Por exemplo, um processo que um amigo meu utilizou, que foi um homicídio que aconteceu no Japão. E no Japão eles levam muito a sério a cadeia de custódia. E ele me mandou esse processo. Olha só que coisa interessante. Era um caso de homicídio, que a arma do crime seria uma faca e ela teria sido jogada dentro de um lago, né? Um lago pequeno. E a polícia esvaziou o lago para achar aquela faca. Eles esvaziaram, simplesmente esvaziaram o lago. A gente vai achar aquela faca e esvaziaram o lago. Só que tudo isso teve um respeito enorme para demonstrar como as coisas foram feitas, para demonstrar que aquela faca realmente foi encontrada no local, que era a faca do crime. Então, por exemplo, eles primeiro tiraram a foto do lago cheio de água, né? E daí essa foto foi juntada ao processo. Depois eles tiraram a mesma foto com o lago vazio, né? Do mesmo lugar, mas com o lago vazio. Daí eles entraram no lago, né, que já estava só com lodo e terra, e começaram a procurar a faca. E daí acharam a faca. Tirou-se uma foto da faca como ela foi encontrada, exatamente como ela foi encontrada. No momento que chegou o perito, eles tiraram uma foto do perito, do rosto do perito, né? Uma foto do perito pegando com a luva, né, mostrando que ele estava com a luva cirúrgica, o perito com a faca na mão, depois o perito guardando a faca num plástico, né, que ia ser lacrado, e depois disso, né, aquele plástico já lacrado com a faca dentro, mostrando o número daquele invólucro, né, do lacre. Tudo isso para mostrar que não foi que aquilo lá era realmente a arma que foi achada no local do crime, né? Que para mostrar o respeito, né? Que aqui a história daquele objeto que posteriormente foi periciado. E a cadeia de custódia, ela existe justamente para isso, para que seja garantida a lisura e credibilidade das provas, para que seja possível fazer um controle daquelas provas, evitando uma contaminação, né, evitando que se troque o objeto. Imagina só como para muita gente pode parecer meio besta. Você fala assim, eu vou trocar a arma do crime, né? Eu vou tirar uma 380 e colocar outra 380, né? Ou vou colocar uma arma do mesmo calibre. Qual é o problema disso? Para muitos leigos não tem problema nenhum, pô, é a mesma arma, né? Faz o mesmo estrago.
Mas para a gente que trabalha com direito, tem questões muito importantes aí. Primeiro, as duas armas estavam aptas para o disparo? Essa é a primeira questão, né? Porque se uma das duas armas não está apta, pode mudar completamente o resultado do processo. Segunda coisa, mesmo sendo do mesmo calibre, a arma ela deixa uma impressão digital no projétil. Quando o projétil sai da arma, vocês vão estudar isso daí em medicina legal, ele sai girando em torno do seu próprio eixo, para garantir maior precisão e maior distância. E o que isso significa? Significa que no projétil vão existir ranhuras, né? Vão existir arranhões do cano da bala. E cada cano da bala apresenta uma ranhura diferente, que é a impressão digital da arma, né? Assim como cada pessoa tem uma impressão digital, cada arma também tem uma impressão digital. E isso fica gravado no projétil. Então é importante que aquela arma que vai ser mostrada, por exemplo, num júri como arma do crime, seja a mesma arma que foi utilizada no momento do crime. Porque imagina só, que o advogado, ele, desconfiado de que tenham trocado a arma, peça uma perícia, logo antes, para refazer a perícia, antes do momento do júri. E daí aparece que a ranhura é diferente da perícia feita no primeiro momento. Né? Qual é a credibilidade daquele processo? Como eu vou saber que a arma não foi modificada? Que aquela arma não foi colocada ali para incriminar alguém? Entendeu? Ou mesmo para inocentar alguém, né? Pode ter os dois motivos. Então, a primeira coisa que a gente faz, quando a gente fala em cadeia de custódia, é a preservação do local do crime e dos objetos, porque é importante, né? Primeiro isolar a área e nesse momento o policial, né? O primeiro policial que chega, ele já tem que dar uma olhada quais são os objetos que podem interessar aquele crime, né? Então ele isola a área e vai dando uma olhada, vê que tem os projéteis, vê que tem cápsulas de arma, vê que tem uma pegada, né? Muitas vezes uma pegada pode ser importante. Lembra lá no caso eu acho que Elisa Matsunaga, né? Que descobriram que tinha a marca de uma bota que depois encontraram na casa do ex-namorado e que acabou sendo uma das provas para a condenação dele. Então, a primeira coisa que o policial tem que fazer, que o policial e o perito depois devem fazer, é verificar quais os vestígios do crime, né? Quais são os objetos, quais são os elementos que eles podem já extrair do local para que o crime possa ser elucidado. E é importante que a lei diz que o agente que verifica o vestígio, o agente que descobre o vestígio, ele é responsável pela sua preservação. Então, vamos supor que o policial ele chegue lá, cerque aquela área a área do crime, e daí ele está andando fora da área do crime e de repente ele vê que tem um salto quebrado, né? Aliás, vamos pensar, vamos lá para os nossos contos de fada. Ele vê que tem um sapatinho de cristal no próximo à arma do crime, de alguém que parece ter saído correndo um pouco antes da meia-noite. E daí vê aquele sapatinho de cristal, ele falou, opa, pode ser que isso sirva para o crime. Ele é o responsável por isolar aquele objeto até que o responsável pela perícia chegue ao local. E daí o responsável pela perícia vai falar, olha, realmente, isso daqui pode ter uma relação com crime. Ou senão, o perito fala, olha, não, isso daí não, né, obviamente não tem relação com crime e descarta. Mas é importante dizer que quem verifica o vestígio é o responsável pela preservação, né? E preservação significa garantir que a perícia vai encontrar o objeto sem que ele tenha sido alterado. Então, quando a gente fala na preservação do local do crime, por exemplo, o que a gente tem que falar
é que o perito ele tem que chegar no local do crime, tirar as fotos do local do crime, sem que os projéteis tenham sido recolhidos, sem que o corpo tenha sido mexido, sem que outras pessoas tenham entrado no local e, por exemplo, num caso em que existe lama, por exemplo, terra, que outras pessoas tenham passado pelo local e deixado as marcas dos seus tênis, dos seus sapatos, né? Então, isso é a preservação tanto do local quanto dos objetos. Pela cadeia de custódia, preserva-se todo o material, né? Todos os objetos que possam ser de interesse de uma eventual ação penal. Então, isso pode ser tanto o local do delito quanto os objetos que possam ter alguma relação com o crime. É mais ou menos o que a gente vê nessas séries americanas, no CSI, por exemplo. Então, no CSI, eles verificam, eles começam a olhar próximo do local do crime o que eles acham para preservar e guardar de forma que aquilo possa ser utilizado depois, né? E que possa ser, de alguma forma, manuseado e feita a perícia, né? Logicamente, o sistema não funciona assim em nenhum lugar do mundo, não funciona o CSI em nenhum lugar do mundo, mas mas a ideia é mais ou menos aquela. E, obviamente, Mas sério, eu fiquei frustrada agora, professor. O senhor acabou com as minhas expectativas. Eu jurava que pelo menos nos Estados Unidos fosse igual ao CSI. Não, em nenhum lugar do mundo, infelizmente. O Ailton perguntou se eu vou abrir outro link. Vou abrir outro link porque a gente tem que concluir essa aula, né? A gente não pode simplesmente dar pela metade, né? Aliás, eu vou derrubar agora e daí eu já vou abrir outro link, tá?